Olá, para você que acompanha o portal Primeira Página, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Política de Primeira. Já estou aqui ao lado do Henrique Schuto. E aí, Schuto, tudo certo? Tudo certo, mais um bom podcast hoje. Mais um bom papo. Já começa com spoiler já. Muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos então começando mais uma entrevista. Hoje o nosso convidado, o ex-governador Reynaldo Azambuja. Como é que o senhor está? Bom dia, Fabiano. Vou chamar Schuto, viu? Porque eu perguntei a Henrique na portaria, falou, mas não tem esse Henrique aqui. Eu falei, eu chuto. Então, vou cumprimentar vocês aqui, dizer da alegria, faz dia que é pra gente ter esse bate-papo aqui. Fico muito feliz de ter essa oportunidade com vocês aqui. Felicidade é nossa. Obrigado pela presença, governador. Agora, antes de ser governador, prefeito de Maracaju por 2 mandatos, deputado estadual, deputado federal. Disputou a eleição de 2012 em Campo Grande, perdeu, mas em 2014 já foi eleito governador do estado, reeleito em 2018 e tem uma marca importante que em 2022 reelege o seu sucessor, o hoje governador Eduardo Riedel. Antes de mais nada, eu acabo esquecendo, viu, Fabiano Arruda, aqui você está acostumado a me ver sempre na TV, na Morena FM também, e eu tenho a alegria, a honra de conduzir esse podcast de hoje. O senhor elegendo também Eduardo Riedel como governador em 2022, né? E aí, essa vida partidária é sempre muito forte, né? Hoje o senhor exerce uma função importante, presidente regional do PSDB, e nacional o senhor tem uma posição também na Executiva Nacional. Isso, hoje eu estou presidente estadual, né, do Diretório Estadual, e tesoureiro nacional do PSDB. Você sabe minha trajetória. Eu filiei em 1995, quem abonou minha ficha foi o saudoso senador Lúdio Coelho. Foi lá em Maracaju, na época me filiou e falou para mim, vocês vão deixar o Loucão ser prefeito de novo? O Loucão era o Prata Braga, não sei se você conheceu. Sim. Famoso, que fez o Loucão, o estádio, o Louquinho. E o slogan do Prata no primeiro mandato foi, o tempo é de loucura. Estava escrito nos veículos. E no segundo mandato, e a loucura continua. Isso não é piada não, Chuto, isso é verdadeiro. Mesmo. E contra essa loucura, o senador Lúdio na época me convidou. Eu falei, olha, eu vou filiar, isso em 95, mas não sou candidato. Ainda sem pretensão de virar política. Nenhuma pretensão. Então ele foi mais por amizade, tinha um parentesco da Nilda, que era a esposa dele com meu pai, eram primos primeiros, e aí conversamos, ele falou, não, eu falei, seu Lúdio, eu filio. Mas candidatura o senhor esquece. E por coincidência da vida, em 96, me tornei candidato contra o Prata Braga e acabei me sagrando eleito prefeito de Maracaju. Foi quando eu consolidei ali os 2 mandatos ali como prefeito governador, de Maracaju. Desde que o senhor foi eleito prefeito, o senhor não parou mais, né? Ainda na vida política. Só em 2012... até 2014, uma janela, né? Teve uma janela. Não, eu terminei o mandato reeleito em 2004, fiquei 2 anos sem mandato, 2006. Aí em 2006 fui eleito deputado estadual, na época fui o mais votado. Aí em 2010 eu já fui eleito deputado federal. E fiquei nessa lacuna, Chuto, 2012, eu transferi o domicílio eleitoral para Campo Grande. Porque meu domicílio era Maracaju, foi quando eu disputei a prefeitura em 12 e não ganhei, não fui para o segundo turno por 0,3 pontos ali, mas foi uma eleição importante na época aqui na capital, que eu me tornei mais conhecido em Campo Grande. E em 2014, já como deputado federal, disputei o governo do estado. Então não teve essa lacuna política de mandato? Não, fiquei 2 anos de 2004 a 2006. Então é a primeira vez agora, depois de deixar o governo em 2018, que o senhor está 2 anos e meio sem mandato. É 2022. 2022. Governador, faz falta? Esse retorno faz falta essa vida ao campo. Fabiano, eu sou muito tranquilo, cara. Eu falo assim, tem gente que se apega, né? Não consegue. Eu tenho minha vida, minha dinâmica de vida, propriedades. Agora mesmo fiquei uma semana no Pantanal lá, mexendo com gado, desmamando bezerro, dando toque em vaca, fazendo andrológico em touro. Eu gosto dessa vida do campo, que é a nossa origem, né? E eu sempre falo, eu nunca vou fugir das minhas origens. Então, para mim é muito tranquilo, mas a gente vivencia política, conversa como dirigente partidário, agora está num momento turbulento aí,
fusões, incorporações, federações. E que o senhor participa ativamente. A gente participa até porque a gente é demandado por isso, né? Com o respeito que a gente adquiriu da classe política, as pessoas conversam, procuram, para onde nós vamos. E o PSDB hoje tem 44 prefeituras, então os prefeitos, os vice-prefeitos, vereadores, 286 vereadores, eles demandam para onde que a gente vai, qual o caminho. Eu sempre falo, calma, porque essa decisão ninguém toma sozinho. No momento que nós tivermos o tabuleiro das possibilidades, nós vamos chamar todo mundo e o governador também participando disso ativamente para ver qual o melhor caminho, qual a escolha. Nessa calma que é necessário, né? Porque ainda faltam mais de 1 ano e meio para as próximas eleições. Mas hoje, o senhor estaria mais para ser candidato ao Senado em 2026? Como você avalia? Vou falar assim, como eleitor e como uma pessoa que já governou, minha prioridade é a reeleição do governador Eduardo Rieder. Eu entendo que nós todos, que a gente é um grupo. Eduardo está comigo desde o início do governo, em 14, abriu mão da federação, que ele era presidente, veio para o governo. Como secretário do governo, soube conduzir as políticas com os secretários, com o governo, enxugamento da máquina, questão tributária, diminuição, reforma administrativa, reforma previdenciária, teto de gastos, que foram os enfrentamentos que nós tivemos que fazer na época duros. Você enfrentou poderes, você acabou com o 12º. Você criou teto de gasto aos poderes constituídos. Você pegou uma estrutura de 17 secretarias e diminuiu para 9. Aprovou a reforma? Você fez 2 reformas previdenciárias, você lembra bem? Inclusive com um batalhão de choque lá na Assembleia Legislativa, por conta de um clima muito tenso. Enfrentamos o setor produtivo, que é o nosso setor, com o aumento do Fundersul, não sei se você lembra disso, acamparam na frente da Assembleia os produtores rurais, com comitiva, tudo faz parte, normal, mas era necessário. Então o Eduardo, ele consolidou ali como secretário de governo uma liderança. E hoje eu entendo que assim como eu tive 8 anos e consolidei um trabalho, o Eduardo merece ter os 8 anos e consolidar o que ele pensa, um governo, você vê, um governo sustentável, verde, digital, inclusivo, que é a marca, o primeiro estado carbono neutro, o primeiro estado a universalizar saneamento. Isso é um marco que faz bem para a sociedade. As infovias digitais, a hora que isso estiver tudo interligado nos 79 municípios, você vai ter uma conectividade muito melhor para o ente público, para aqueles parceiros da PPP das infovias digitais que a gente está terminando de implementar nos municípios. Então, eu entendo que a prioridade é a reeleição do governador. Junto a isso, claro, 2 vagas para o Senado. A gente está discutindo da possibilidade. Posso ser candidato em 2026, mas a política ela é muito dinâmica, não dá para 1 ano e meio praticamente da convenção você está dizendo, serei. Não, nós vamos tentar construir um palanque, um projeto que é a reeleição do Rieder atrelada a um projeto nacional. Eu acho que a gente precisa ter algo que mude um pouco o Brasil. Eu acho que nós precisamos modernizar. O nosso país está correndo um risco fiscal, isso é eminente, você deve estar ouvindo isso. Nós estamos aí com um governo da gastança, gastando muito, e para gastar muito, qual que é a metodologia do governo atual? É aumentar tributo. Agora IOF e outros impostos. Eu entendo que nós precisamos enxugar a máquina, diminuir a gastança, melhorar a eficiência para você entregar um resultado maior. E eu acredito que é possível construir, junto ao projeto estadual, um projeto nacional que contemple aí essas diretrizes da boa política, que é o que a gente pensa. Eu não tenho nada, Juto, contra ninguém. Esse dia me perguntaram, Lula 4. Eu falei, não, acho que Lula 3 já está de bom tamanho, para mim, como eleitor, como cidadão. Agora, a gente respeita, a democracia é isso, né? Se a população brasileira entender, só que eu acredito que em 2026 nós vamos ter que construir um projeto estadual atrelado a um projeto novo a nível nacional. O senhor estava falando sobre não bancando essa candidatura ainda ao Senado, mas obviamente que o nome do senhor no processo ajudaria também a candidatura à reeleição de Eduardo Rieder? Eu acredito, Fabiano, que dá para construir, assim, não mais aquela
quantidade de partidos, federações, adensar um pouco mais, qualificar um pouco mais as candidaturas. E nós temos bons candidatos a nível de deputados estaduais e deputados federais, e nós temos 2 vagas de Senado. Nós temos uma vice e nós temos o governador. Prioridade, a cabeça, o governador. E junto com a candidatura do governador, nós vamos construir o tabuleiro. Política é um tabuleiro, né? É um jogo de xadrez. Você tem que pôr as peças no tabuleiro para você alcançar o bom resultado. Então eu acredito muito que a gente vai ter condições e tempo para construir o palanque da reeleição do Riedel, com as candidaturas ao Senado. Posso ser candidato, mas também não, se tiver nomes mais qualificados que dê para encorpar a candidatura do Riedel, a gente está muito tranquilo nesse ponto. Eu acho que a política, você tem que construir ela no todo. As chapas e as organizações para boa disputa. A grande questão é que hoje, nesse tabuleiro que vai se desenhando ainda, com muitas peças que podem sair e entrar, os adversários ou os pretensos concorrentes à vaga do Senado veem o nome do senhor como um nome muito forte. Já colocam como se uma das vagas, o senador Nelson Trade, por exemplo, acredita que uma das vagas... Ele vai disputar a segunda vaga. Eu já vi esse filme em 2014... de um candidato que já estava eleito a governador. E eleição, meu amigo, é disputa. Muitas vezes no transcorrer da eleição. Então eu não acredito em ninguém eleito antes do tempo. Até porque eu mesmo já fui dado como azarão em muitos tempos, e quando abriu as urnas nós tivemos bons resultados. Por isso que eu digo, não tem ninguém eleito. Claro, a gente pode ser competitivo, eu acho que eu posso debater o porquê ir para o Senado para defender. O Senado é o equilíbrio da federação. Por exemplo, nós vamos ter uma regulamentação da reforma tributária. O modelo estabelecido hoje é prejudicial ao Mato Grosso do Sul. Nós somos um dos estados que mais vão perder com a reforma tributária. Acaba o ICMS, acaba o ISS. ISS, Prefeitura, ICMS, Governo do Estado. A arrecadação do Mato Grosso do Sul, 92% é ICMS. Então nós vamos arrancar isso do Estado. Como que vai vir o IVA lá? O Imposto sobre Valor Agregado. De que forma isso vai ser transferido? Qual vai ser a alíquota hoje? Nós nem sabemos qual a alíquota modal. E de que forma isso vai vir? Nós vamos ter perdas. Quem mais perde hoje? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Quarto, Espírito Santo. É os 4 estados que mais perdem hoje na reforma tributária. Eu vou dar um spoiler aqui, governador, que esse assunto, reforma tributária para o Estado, vai ser um dos temas dos nossos próximos podcasts. E é preocupante, viu, Chuto? Pode pôr na mesa aí o tabuleiro, porque na forma que está. Então, o Senado, como sendo o ponto de equilíbrio, porque na bancada federal, São Paulo tem 70, Mato Grosso do Sul tem 8. Minas 60, então são bancadas grandes, nós vamos ter sempre dificuldade. Agora no Senado são 3 por estado, por isso que eu digo, nós vamos ter um momento, Fabiano, que nós vamos ter que discutir isso lá em Brasília, a forma do ressarcimento, que vai perder, vai. Agora, imagina a partir de 2030, como do validar, você tira o imposto da circulação de mercadoria e passa para o consumo. Nós somos um estado que produz muito, mas tem pouca população, nós somos poucos consumidores. Diferente de São Paulo, do Rio, dos grandes estados, o próprio Nordeste. Os estados nordestinos são estados que produzem pouco, mas tem bastante consumo. Por quê? Porque tem uma população grande. Então, quando você muda essa sistemática, não que seja prejudicial, eu acho que ela diminui sonegação, ela tem os pontos positivos. Agora, como vai ser ressarcido os estados, os entes federados que perdem muito? E Mato Grosso do Sul é o que mais perde. Então, essa discussão vai passar pela essa questão federativa e o Senado vai ser crucial nisso. Nessa questão ainda, pensando no Senado, mas pensando também, essa candidatura passa, por exemplo, para a sua mudança de partido, a migração para o PL, ou não tem nada a ver? Ô Chuto, existe um convite, esse convite foi feito em 2024, quando do apoio do PL à candidatura do Beto Pereira, presidente Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e Rogério Marinho, que estavam na sala, eu, o governador Eduardo Riedel.
já tem o convite. O que nós dissemos sempre ao presidente? Presidente, nós vamos fazer uma transição. Qual que é a transição? Para onde o PSDB vai? Isso vai acontecer agora dia 5 de junho. Provavelmente uma incorporação do Podemos e a possibilidade de uma federação com outro partido. Pode ser Republicanos, pode ser MDB, pode ser MDB e Republicano juntos. Está muito ainda nos bastidores, na discussão. Agora, existe o convite. Mas existe da sua parte, governador, uma promessa de ir para o PL? Ou isso não é bem assim? Promessa não, mas existe uma discussão. Agora, recentemente, semana passada, eu tive com o presidente Bolsonaro. Foi reiterado o convite a mim e ao governador Eduardo Ride. E nós dissemos a ele, presidente, a partir do dia 5 de junho, conforme for o encaminhamento do PSDB, nós estamos liberados para sentar aí já com qual que seria. Porque quando você faz um convite com uma pessoa para vir para o partido, de que forma que eles querem o Reinaldo, eles querem o Rido? Para a gente ir para a presidência do partido, para fortalecer o partido, para trazer novas lideranças, trazer prefeitos, trazer candidatos. Hoje, por exemplo, o PL tem 2 federais, montar uma chapa que pode eleger 3 federais. Hoje tem 3 estaduais, montar uma chapa para eleger 5, 6, 7 deputados estaduais. Isso é fortalecer o partido. Ou é permanecer com os atores que estão ali dentro e lá só a cabeça. O Reinaldo vai para lá, vira presidente do partido. Nós não queremos construir partido assim. Nós queremos, se nós formos, eu, por exemplo, ao PL, que eu não tenho nada contra, nós vamos para fazer um partido mais robusto, mais forte, com uma estrutura política maior, para poder debater os grandes temas. Então, assim, tem o convite. E nós falamos que após o dia 5 de junho nós vamos dar a resposta. Eu vejo com o senhor conversando assim, e o senhor citou várias vezes que o Riedel também pode ir. A ida dele também é uma grande chance? O convite foi feito a nós dois. Eu gostaria de ter o Reinaldo, pré-candidato ao Senado, o governador também. Agora, o tabuleiro, né? Será que é inteligente ir os dois para o mesmo partido? Você muitas vezes tem um senador num partido, governador em outro partido, você ainda tem uma vaga de Senado para ser discutido com outra agremiação e tem a vice também. Estou falando os 4 eixos da majoritária. Aí fora isso você tem as proporcionais, que é montar 25 candidatos, deputadas e deputados estaduais, 9 deputados e deputadas federais. Então, assim, eu acredito que é possível que a gente possa ir pro mesmo partido, mas não sei se é inteligente. Isso só depois do dia 5 de junho. Né? 5 de junho é a decisão final do PSDB, aí nós vamos ver se vai ser a incorporação, isso vai ser definido. Após isso, nós temos tempo. A gente não tem pressa, sabe? Até porque as coisas estão... E aqui a gente conversa com todos os partidos. O MDB, que já foi adversário, que disputou as últimas 3 eleições contra nós, hoje é um partido aliado. O Republicanos é um partido aliado, o PSD é um partido aliado, o PP com União Brasil. A União é a ex-deputada Rose, que foi minha vice. O PP é a Tereza Cristina, as 2 maiores lideranças. Esses 2 partidos se uniram. E a gente tem uma ótima relação, tanto com a Tereza, senadora pelo PP, presidente da federação aqui, como a Rose também. Ela acabou de disputar as eleições, mas ela tem dialogado comigo, com o governador Eduardo Ride, da gente formar uma aliança para as eleições de 2026. Então eu falo assim, a gente está dialogando bem com todos os partidos. Então, governador, dia 5 está chegando, dia 5 é daqui a 4 dias. Dá para antecipar um spoiler? Eu acho que a incorporação do Podemos ao PSDB permanece PSDB. Mas eu tenho defendido, Chuto, que se ficar só PSDB e Podemos é muito pequeno. Na janela em abril, essa federação desidrata. O que é desidrata? Sai as lideranças. Então eu acredito que pós o dia 6, uma possível federação. Se concretizar uma federação mais ampliada com republicanos, com o MDB ou com o PSD mesmo, eu acho que fica um partido mais encorpado. Não vai ficar para 2026 32 agremiações partidárias. Não dá espaço mais para isso. Até porque você não tem tanta ideologia assim, né? Você tem esquerda, você tem direita
e você tem os partidos que gravitam num centro mais para a esquerda, mais para a um direita. centro-direita, um centro-esquerda, como tem o PDT, o PSB mais à esquerda, como tem PP, União, o próprio PSDB, o MDB, mais um centro-direita. E vai diminuir o número de partidos, isso vai fazer bem para a democracia. Imagina um presidente no sistema presidencialista. Hoje tem 18 partidos que têm assento na Câmara Federal. Imagina você ter que conversar com 18 agremiação. Se reduzir para 8, 10, que eu acho que é o que vai ficar, fica muito mais fácil, forma maioria, respeita a democracia. A esquerda é oposição, a direita é situação, ou a direita é situação, a esquerda é oposição. Isso fica mais fácil para governar. Então eu acredito muito no adensamento partidário com fusões e federações e vai fazer bem para a democracia no Brasil. O governador, tem uma questão dessa saída ou da possível troca de partido do senhor, do PSDB pelo PL. Hoje o PSDB tem uma estrutura política em Mato Grosso do Sul muito consolidada, né? O senhor imagina conseguir transferir esse capital político para o PL? O senhor acabou de dizer que o PSDB hoje é mais a centro, à direita. O senhor vai para um partido que tem um discurso muito mais simbolizado na direita em si. O senhor acha que cabe tudo isso? O Reinaldo nesse partido que simboliza muito mais a direita do que propriamente os seus companheiros do partido acompanhariam? A nossa trajetória, Fabiano, você sabe, a gente sempre foi mais de centro-direita, né? Nós nunca fomos ligados à esquerda, né? Não tenho nada contra a política, mas acho que são algumas políticas equivocadas que a esquerda defende, né? E a gente tem uma posição muito clara, né? Direito de propriedade estabelecido, respeito, claro, às leis vigentes no país, essa questão de invasão, de desrespeito ao direito de propriedade, a questão de liberação de drogas. Eu sou muito claro contra isso. Eu tenho acompanhado alguns países que liberou a questão das drogas. Eu acho que foi um passo errado, tá? Eu vejo, por exemplo, Holanda, você vai em Nova York hoje, você está ali num ambiente de gente fumando maconha do lado da sua mesa, você está ali com o teu neto, com a tua neta, aquele cheiro de maconha. Então eu sou contra isso, eu tenho uma posição clara contra isso. A questão do aborto mesmo, acho que é uma questão que está muitas vezes na fita, né? E que vai ser discutida a nível de Congresso Nacional. E quem legisla é o Legislativo. Então essas questões passam pelo Legislativo. Agora, eu quando fui deputado federal, foi muito claro. Eu votei a favor do Código Florestal. Por quê? Porque eu acho que a esquerda foi contra. Mas eu entendia que na época era uma legislação equilibrada, que daria condição de desenvolvimento, produção e sustentabilidade. É o código vigente no Brasil hoje. Nós tivemos um embate duríssimo na época com a esquerda. O Aldo Rebelo era o relator do Código Florestal, não sei, eu acho que você acompanhou isso como jornalista. Então ali foi momento que você tem que mostrar o que você pensa. Eu não tenho dificuldade nenhuma se eu for pro Partido Liberal, que é o PL, mas que é um partido de direita, mas que tem um viés também de políticas que a gente pensa igual. A gente defende os mesmos pensamentos. Agora, isso só vai acontecer pós dia 5 de junho, mês de junho ainda nós temos para as discussões. Agora, eu fiquei lisonjeado pelo convite. Eu acho que se você é convidado, é porque a pessoa acredita na política que você faz. E nós fomos convidados pelo presidente do partido, pelo ex-presidente da República, pelo secretário-geral, que é o Rogério Marinho, que foi meu colega de bancada. O Rogério foi o relator da reforma trabalhista, na época do presidente Michel Temer. Ele foi o relator da Previdenciária e conduziu a reforma da Previdência, que ou gostando ou não gostando, é necessário para o Brasil. Daqui um dia nós vamos discutir de novo uma nova reforma da Previdência. Vai ver. Por quê? Porque a população cresce, as pessoas, graças a Deus, né, Chuta, a gente vai ficando vivendo mais, isso é bom, só que o sistema previdenciário ele é comprimido. Sim. Você viu recentemente a França, a Inglaterra, os países europeus, que a população está envelhecendo mais, voltando a discutir reforma da Previdência. Então eu acredito muito que a gente vai ter um momento em que nós vamos pôr essas discussões em pauta. Um pouco foi sobre famílias e amigos. Bom, o senhor é de uma família de produtores rurais, né? O senhor já falou um pouco sobre isso, mas o que te traz mais satisfação? O dia a dia no campo ou o dia a dia como... Na política. Na política como governador, deputado? Chuta, as duas coisas têm seu momento.
A satisfação pessoal, digo A assim, fazenda que ficou para mim em Maracaju, você vai lá na placa dela, tá escrito assim, Fazenda Taquarussu, desde 1878. Pós-guerra do Paraguai, um mineiro resolve sair lá de Minas Gerais numa carreta de boi, demora 1 ano e meio percorrendo Goiás, esperando o rio Paranaíba baixar para poder atravessar de carreta de boi. Meu avô nasce com parteira na estrada, meu avô nasceu com uma parteira e chega, meu bisavô constituiu uma propriedade, comprou o título na época do governo central, do governo federal, se você olhar na matrícula. Então, tem uma história por trás, né, que eu falo. Ninguém veio, ganhou de mão beijada, não. Então a gente preserva muito essa questão familiar. A história do meu bisavô, do meu avô. Eu perdi meu pai com 59 anos e teve um momento que ele me chamou, ele descobriu que tinha um câncer, eu era estudante de administração na FUCMAT, de repente um dia seu pai te chama, fala, Reinaldo, teu irmão está no Rio de Janeiro fazendo faculdade, tua irmã tem, e eu não tenho mais condições, eu tenho que cuidar do problema. Você toparia ir para a fazenda para cuidar ali da nossa atividade? Na época, eu com 18 anos, tinha 74 funcionários registrados. Então, vamos dizer assim, uma pequena empresa. E eu topei média o desafio. Empresa, né? Uma média empresa. Eu topei o desafio, fui para lá, trabalhei, depois vem o casamento, né? E ali você constitui família, a Fátima mesmo. Todo mundo acha que a vida o Reinaldo muitas vezes tem patrimônio. Isso a gente foi construindo, mas a Fátima, quando casou comigo, chegou a cozinhar lá para mais de 27 peões que a gente tinha, e ela que cozinhava ali na cozinha da fazenda. Então, tudo parece que é um mar de rosas, mas não é. Agora, na política, você tem bons momentos também, como na vida, nos amigos, é o que eu falo, amizade. Preserve sempre os verdadeiros amigos. Porque não que na política você não constitua bons amigos. Eu construí muitos amigos na política também. Mas os verdadeiros amigos, você sempre traz eles junto com você. E às vezes quando você entra na política, ou elege prefeito, ou elege deputado, ou elege governador, você às vezes abandona os verdadeiros amigos, né? E aí você tem aqueles amigos que apareceram da política. Que o importante, assim, você preservar a questão familiar. A gente é muito família, os filhos, os netos, a família, minha mãe mesmo. Minha mãe teve um momento, Júlio, que ela chegou para mim naquele turbilhão ali de 2018 da reeleição, falou: meu filho, é a última vez, tá? Vou te falar, se você... Eu aceito essa vez, porque eu falei, mãe, se eu não for candidato à reeleição e defender o meu legado, que era o meu legado do primeiro mandato, da dificuldade, da mudança, da transformação, da política que nós enfrentamos. Nós enfrentamos corporações. Nós tivemos que diminuir incentivo fiscal, mexer com reformas que mexeu com o servidor público, diminuir algumas coisas, e nós fizemos um governo do primeiro mandato de enfrentamento. Isso cria traumas, né? Desgaste, enfrentar corporações, enfrentar o pacote de bondades que eu falo. Eu me dou muito bem com o André, tá? Hoje é meu amigo, já fomos aliados políticos, fomos adversários, hoje a gente está no mesmo caminho político, mas assim, eu sempre falei, ele deixou um pacote de bondade que foi aprovado em 2013, que era impossível governar a partir de 2014 no Mato Grosso do Sul. Você começa o governo com 17% de aumento de folha. E o governo quebrado, como que você faz? Aumento de imposto, reformas estruturantes. E isso tudo nós tivemos que enfrentar. E ali minha mãe, em 18, falou, eu aceito essa sua posição de ir para uma reeleição para defender o teu legado. Eu falei, mãe, se eu não defender o legado do meu primeiro mandato, ninguém vai fazer isso por mim. Então eu vou à reeleição, mesmo com todas as adversidades e problemas. E graças a Deus ali a população, né, entendeu, me deu oportunidade, e aí a gente consolidou um trabalho. Agora, os amigos, preservar os amigos. O senhor tem amigos que fez na política? Muitos. Por exemplo, quem que vai na casa do Reinaldo Azambuja hoje? Eu recebo muitas pessoas hoje. Ex-governador, o André mesmo, direto a gente está tomando café, a gente já foi aliado, foi adversário, a gente conversa muito.
ex-prefeitos que vão lá discutir, debater, conversar, trocar São ideia. amigos verdadeiros. Amigos verdadeiros, amigos que vão dentro da minha casa, vão na minha propriedade, vão pescar com a gente. Eu gosto de pescaria, né? Alguns vão pescar. Presidente da Assembleia mesmo, o Gerson, é uma pessoa que está comigo desde da Somasul. Quando eu fui eleito presidente da Somasul, o Gerson foi diretor, Gerson Claro. Então tem uma história ali de amizade, de pessoas, e a gente vai assim, os prefeitos mesmo, como a gente fez um governo muito municipalista, ajudando os municípios, discutindo, porque isso nunca teve, Fabiano, ô Chuto, nunca um governador sentou. Eu fui prefeito 8 anos, eu nunca sentei com o governador para discutir a prioridade de Maracaju. Hoje o governo senta com Itacuru. O que é prioridade de Itacuru? Mas eu tive agora em Ponta Porã, tomando café com o Eduardo Campos. O Eduardo falou, o governador me chamou para discutir as prioridades de Ponta Porã. E assim foi quando eu era governador. A gente sentava com o prefeito, com as lideranças, com os secretários, com os vereadores. O que é prioridade do seu município? Então, o que aconteceu de diferente? Como nós conseguimos resgatar a capacidade de investimento do ente Mato Grosso do Sul, nós conseguimos trazer essas políticas para dentro das cidades. Você vai lá em Figueirão hoje, cidadezinha pequena, tá bonitinha, tá arrumadinha, tá cuidada, tá pavimentada. Você vai em Japorã, a entrada da cidade, nós fizemos pista de caminhada, iluminação, arrumamos, Iguatemi. E as grandes cidades também, obras estruturantes. Então, isso virou o eixo. E isso atrai um sentimento de companheirismo mesmo, dos prefeitos, de amizade, de teve junto, trabalhamos junto, discutimos junto. Então, isso é muito forte, sabe, Chuto? Uhum. Você sente isso no dia a dia, em todas as cidades. Então, é o que eu falo assim, é uma gratidão, né? Você poder ter enfrentado o desafio, mas em contrapartida poder ter devolvido nas cidades, e isso as pessoas têm gratidão, e eu falo que isso é a parte boa da política. Essa questão do primeiro mandato, do estado do ex-governador André Putinelli, além desse pacote de bondade, não tinha, vamos dizer, dinheiro em caixa para... A situação financeira estava tão ruim assim? A CAPAG é aquela nota do Tesouro que mede sim. A situação fiscal. Nós Saúde éramos CAPAG C. Você tem A, B, C, D e E. Nós éramos CAPAG C. CAPAG C, você não tem capacidade nenhuma de tomar empréstimo numa situação difícil. Mas junto com isso, é que eu sempre brinco, o pacote de bondades que eu falo, foram aquelas leis aprovadas em 2013, com validade a partir de janeiro de 2014. Pegando o seu mandato, a partir do seu mandato. Quer dizer, você fez uma lei, o pacote de bondade mesmo, aumentou o salário do servidor, fez uma lei para o setor educacional, porque hoje pagar o piso da educação já é difícil. A lei que o André aprovou era pagar 2 vezes o piso. Então o dobro. Isso comprometia, então, a receita... Então, imagina, você está numa situação de uma crise, porque nós começamos o governo, você lembra? Governo Dilma, crise, maior crise. Queda no PIB, né? Queda no PIB, crise fiscal. Quer dizer, nós começamos o governo com aumento de despesa, que despesa de pessoal, que é o que mais impacta, e com diminuição da atividade econômica. Aí, meu amigo, aí você tem... O que você vai fazer? E com o resto a pagar. Uma série, e sem dinheiro em caixa. Então, ali você tem que se virar nos 30. Eu me lembro, um dia, 90 dias de governo, eu cheguei numa mesa ali na Secretaria de Governo, na ponta estava o Eduardo Riedel, do outro lado o Márcio Monteiro, eu sentei, o Riedel com o cabelo meio esparramado e o Márcio ali, um monte de papel na mesa. Sabe o que eles falaram para mim? Nós não vamos dar conta de pagar o salário. Nós não vamos dar conta de pagar o salário. Eu falei, não, nós vamos pagar sim. Quais as atitudes que nós temos que fazer? Nós vamos ter que aumentar imposto, meu amigo. Tem jeito. Não tem varinha mágica, Chuto. Não cai do céu. E aí foi aumento de tributo, diminuição da estrutura da máquina, enfrentamento das reformas, e foi necessário. Aí hoje o que acontece? Hoje o Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresce no Brasil. CAPAG A, né? CAPAG A, quer dizer, recuperou a capacidade fiscal. Isso demorou. Eu fui virar CAPAG A no penúltimo ano do meu segundo mandato. Aí que nós viramos CAPAG A. Eu não fiz empréstimo, mas o Eduardo já fez um
1 bilhão e poucos aí para poder fazer rodovia, vamos ter um pacote de rodovias. Então, assim, você recuperou a capacidade do ente. O ente é quem? Mato Grosso do Sul, é que eu falo. Você fez, não é por você fez pelas pessoas. E hoje a gente colhe os frutos. Maior investimento per capita, maior devolução. E essa parceria, né, com as 79 cidades, isso tem um valor muito grande. O senhor falou da figura do ex-governador André Putinelli, de adversário político em algum momento, hoje mais ou menos na mesma caminhada política, mas naquele momento o senhor enxergou como... E o senhor chegou a dizer que as medidas dele talvez foram irresponsáveis, vamos dizer assim? Eu cansei de falar isso. Lembra, no início de 2014, eu falei, teve um pacote de bondades. Mas esse pacote de bondades é insustentável. Se nós não fizermos essas reformas estruturantes, administrativa, previdenciária, reforma fiscal, não se sustentava. Essa questão de não pagar a folha era real. Se nós não tivéssemos tomado as atitudes, não ia pagar a folha. E como pagou a folha? Deu para pagar a folha? Nós aumentamos, lembra que eu aumentei os supérfluos? E aumentei os tributos ITCD, o IPVA, lembra que eu por decreto, foram aumentos de tributos que deu um certo equilíbrio. E aí, claro, a atividade econômica depois de 2015 começou a melhorar, Chuto, lembra? Começou a vir, nós saímos de 2 milhões e 100 mil hectares, fomos para 3 milhões, hoje Mato Grosso do Sul planta 4 milhões e 400 mil hectares. A atividade econômica começou a crescer, a bolha de desenvolvimento começou a surgir, as empresas instalando, aumentando de tamanho, as de celulose, recursos, a atividade do agronegócio. Agora mesmo, saiu o resultado do PIB aí do primeiro trimestre, 12% do agronegócio. Serviços e indústria em queda. E o agro puxando. Como o nosso estado tem uma lógica muito forte do agro, mesmo com as intempéries do clima, seca extrema, às vezes chuva em algum excesso em alguma coisa, nós conseguimos recuperar a capacidade. Mas eu digo para você assim, as reformas foram fundamentais. Se não tivesse as reformas, nós iríamos ser um estado inadimplente, um estado com dificuldade, um estado sem capacidade. E a mudança, a virada de chave foi isso. Fazer as reformas estruturantes, que é o que o Brasil precisa. O Brasil, se não fizer as reformas estruturantes, não vai sair do que nós estamos hoje. Um país aí que não tem capacidade de fazer os grandes investimentos e enfrentar os grandes gargalos que nós temos hoje para o desenvolvimento do Brasil. Com tantas reformas, o senhor acha que para o servidor público o senhor foi um vilão por muito tempo? Eu acho que no primeiro momento talvez sim. Foi difícil, fez corte, mas hoje eu já enxergo diferente. O próprio servidor entende que se eu não faço as reformas da Previdência, o que eu dizia para o servidor, Fabiano? Vocês não têm segurança de que vão receber aposentadoria. Sabe por que eu falava isso? Eu não sei se você se lembra ali no início de 2014. O servidor 2015, aposentado... Né? 2015, do início de 2015. O servidor do Rio de Janeiro, numa fila para pegar um sacolão. De Minas Gerais, numa fila porque não tinha dinheiro. Era o aposentado, o pensionista que pagou a vida inteira. Porque o que é aposentadoria? Você contribui durante o seu período em que você está com todo o vigor do trabalho para ter uma garantia de ter uma aposentadoria, que é a segurança que você pagou durante X anos para garantir o futuro. E não tinha essa garantia. Então eu entendo que hoje já tem um reconhecimento. Naquela época, não. Naquela época eu acho que tinha essa visão, esse é o vilão. Aumentou a alíquota previdenciária de 12 para 14. Aliás, essa é uma cobrança sobre o governo Eduardo Rieder para reduzir. Até hoje, né? Você vê, quer reduzir. Agora, eu te pergunto, se reduzir, tem garantia que lá na frente, se acontecer alguma coisa, vai receber aposentadoria? Então você não fez para prejudicar, você fez para dar segurança. Porque a Previdência teve grandes mudanças, Fabiano. Antigamente... o servidor aposentava com integralidade e paridade. Tudo o que o da ativa hoje leva, o que aposentou naquela época leva igual. Então o professor que aposentou naquela época com integralidade e paridade, ele leva hoje o piso 2 vezes maior do que a média nacional. Por isso que Mato Grosso do Sul hoje paga o maior salário de professor do Brasil. Hoje é aqui, é no Mato Grosso. Isso foi por conta de políticas públicas. Eu não reclamo disso. Acho que remunerar bem é você poder também dar uma boa educação de qualidade às crianças, aos jovens do Mato Grosso. Agora,
É pesado. Então, num momento, era o vilão. Hoje eu já vejo um pouquinho diferente. Foi alguém que enfrentou com coragem as reformas para poder transformar o Mato Grosso do Sul num estado que é hoje o estado que mais cresce no Brasil. Governador, agora um assunto um pouco mais árido, digamos assim. No seu mandato, o senhor teve algumas investigações, o senhor foi alvo de algumas investigações. Talvez a mais emblemática tenha sido a Vostok, que é uma investigação sobre concessão de benefícios fiscais mediante pagamento de propina. O que foi publicado, o que nós divulgamos, foram as informações que recebemos dos órgãos de investigação. O senhor foi alvo dessa investigação. O que de fato aconteceu? Qual é seu entendimento sobre essa investigação? A origem, né, foi como se fosse incentivos fiscais concedidos à empresa JBS, a Hold JF, e que ali foi dado incentivo a troco de propina. Essa era a denúncia na época, em plena campanha, né, 17 dias do primeiro turno em 2018, Polícia Federal dentro da sua casa, a prisão do seu filho, do seu ex-secretário de Fazenda, de uma série de pessoas, um estardalhaço, 200 policiais, tudo. Durante tudo isso é uma investigação. Até hoje eu ainda não tenho denúncia oferecida contra mim. Quer dizer, passaram-se aí praticamente 7 anos, nem denúncia oferecida. Eu fiz um depoimento, Chuto, na Polícia Federal, logo ainda como governador. Está tudo escrito ali que eu falei. Eu nunca dei benefício à troca de propina nenhuma. O único benefício que eu fiz à JF foi prorrogação de prazo de um termo de acordo. Os anos se passaram, teve uma CPI na Assembleia, o grupo JBS reconheceu que eles não cumpriram os termos de acordo. O Estado autuou eles pelo não cumprimento do termo de acordo. Eles falaram que fraudaram os termos de acordo, com a apresentação de nota fria, de uma série de subterfúgios. O Estado autuou, eles pagaram aí mais de 300 milhões nessa autuação. Paralelo a isso, eu não sei se você lembra, entrou uma ação popular, lembra disso? Teve uma ação popular contra mim. Essa ação popular foi julgada na primeira instância improcedente, mostrando que eu não fiz nada errado. Foi para a segunda instância, Tribunal de Justiça. Nós ganhamos ali por 5-0, não teve prejuízo ao erário, não teve negociação em termos de acordo de propina. O Estado fez o que era de direito, autuou a empresa pagou, não deve nada mais ao fisco do Mato Grosso do Sul. Essa ação transitou em julgado, quer dizer, não teve nada, mas mesmo assim permanece o processo lá da época, vamos dizer assim, lavajatismo. Lavajatismo colocou toda a classe política na mesma seara. O que eu posso dizer, não pelos outros, mas por mim? São 30 anos de vida pública. Já fui denunciado, mas nunca condenado. Não tem nenhuma condenação. Você puxar minha certidão criminal, civil, de protesto, não tem nenhum problema. Então, eu faço a defesa do meu nome. O dia se receber essa denúncia, que até hoje não recebeu, viu, Chuto? Está na discussão ainda se é eleitoral, porque na denúncia inicial fala assim, foi ajuda de campanha, e eu tá no meu depoimento. Se você pegar o depoimento que eu dei, o único que eu dei até hoje, eu falei claramente, não, eu fui chamado em São Paulo, lá na Hold JF, estava o Joesley e estava o Meirelles. Eu até falei, coloca o Meirelles de testemunha, que ali na época me ofereceram para ir buscar dinheiro em espécie em São Paulo. E eu falei, não, faz doação oficial para o partido. Eu não quero pegar dinheiro aqui em São Paulo, doa para o meu partido. E aí eles doaram para o partido, PSDB Nacional doou para mim. E na época, se você olhar no histórico da empresa, eles doaram para o Brasil inteiro. Acho que foram mais de 380 milhões de doação. Eles não queriam nem conversar comigo, porque eu era azarão à época, sabe, Chuto? Então ninguém quer doar para quem vai perder a eleição. Quando, faltando ali 10 dias para a eleição, o Ibope começou a mostrar as pesquisas um pouquinho diferentes, eles nos chamaram para ir lá. E foi por isso que eu falo, é bom, eu levei na época o Marcelo Miglioli, que era
o meu tesoureiro de campanha, o Rodrigo, meu filho, e eu, e estava na sala o Joés e o Meirelles. Foi quando eu... Isso está no meu depoimento, você pode pegar lá e ler. Então, eu não tenho preocupação nenhuma nessa questão. O que eu fiz à empresa JBS foi dar uma prorrogação de prazo e um único incentivo que foi para duplicar o tamanho da Seara em Dourados. E em todas as reuniões que nós fizemos tratativa, Chuta, ali estava na disputa Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul. Quem leva a fábrica? Aquela disputa normal. Ó, eu te dou um incentivo maior, eu te dou um benefício maior, senão vem para cá, vai para Paraná. E nós batemos o martelo. Quem que estava na mesa? Jaime Verruc, Márcio Monteiro, assinamos os termos de acordo. São termos vigentes até hoje. Se a Seara saiu de 3 mil para 6 mil e agora o governador Eduardo Riedel fez um novo termo com eles para 11 mil suínos, é a maior planta de suínos da América do Sul, é em Dourados, gera ali mais de 4 mil empregos diretos, foi à custa do quê? De uma disputa saudável, normal, mas nunca assim, nunca nenhum benefício a troco de nada. O que teve na pauta ali foi ajuda para a eleição, e que era legal. Na época, as empresas podiam doar. E eles doaram, normalmente, queriam que doar em espécie, eu não aceitei, isso está no meu depoimento. E falei, coloca o ministro Meirelles de testemunha. Ele estava na sala. Governador, o senhor falou do episódio que envolveu o filho do senhor. Eu queria saber como é que isso foi para o senhor, naquele momento, ter o filho do senhor alvo daquela ação, e se o senhor considera que isso trouxe alguma marca negativa para a carreira política do Reinaldo Azambuja? Claro que traz, né, Fabiano? Você é denunciado, você tem uma operação, muitas vezes o que fica é aquela imagem do momento, mas é que eu falo, é você ter o reconhecimento da população do seu estado, e nós estávamos num momento ali, naquele momento turbulento, né, de denuncismo, de corrupção, e eu estava enfrentando, você lembra na época, um juiz federal, tido como justiceiro, o paladino da moralidade e da justiça, lembra disso? E eu falo assim, você tem um momento difícil, você ter seu filho que ficou 3 dias na prisão, depois foi solto, graças a Deus o Rodrigo está muito bem, mas você tem a família, você tem os filhos, né? Você tem a Fátima, você tem minha mãe, você tem os irmãos, quer dizer, a família sofre com isso. Mas eu acho que o maior reconhecimento foi naquele momento, mesmo com aquele estardalhaço, com aquele denuncismo, a população do Mato Grosso do Sul ter dito, não, Reinaldo merece ter mais 4 anos. E ali eu fui reeleito, consolidamos um trabalho. Então é por isso que eu tenho, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, minha gratidão é o povo sul-mato-grossense, que mesmo com denuncismo... Porque quando você tem uma operação, não interessa se depois de 10 anos vai ter o julgamento. Você já é condenado. Quando sai a denúncia, você já virou réu, você é condenado. No meu caso, eu fui denunciado e nem denúncia oferecida tem até hoje. 7 anos, meu amigo. Você com o seu patrimônio bloqueado. Todo o patrimônio daquele senhor que eu falei para você, que veio numa carreta de boi, que começou a história de vida da nossa família. Então isso machuca, né? Machuca a família, machuca a gente, mas eu sempre falo assim, Deus sabe apontar os caminhos e fazer a coisa certa. Tenho muita tranquilidade, fui reeleito, consolidei os 8 anos de governo, consegui fazer o sucessor, que eu acho que foi importante para o Estado. Então, assim, mágoa de ninguém, não tem nada... Agora, você se defende, né, amigo? Se alguém te acusa de alguma coisa, você faz a defesa. Eu tenho muita tranquilidade, é o que eu falo. Na justiça, eu confio muito na justiça brasileira. Às vezes ela tarda, mas ela é justa, ela sabe reconhecer. O Rodrigo mesmo. O Rodrigo teve um processo que foi na justiça, foi feita a denúncia, ele se defendeu, foi arquivado o processo, não tem nenhum processo, graças a Deus, vida que segue, vida limpa. E como é que é a vida com a questão de bens bloqueados? Como é que o senhor fez para se manter? Esse é o maior prejuízo que nós tomamos, né, Fabiano? Você fica 7 anos com uma cautelar, com o teu patrimônio todo bloqueado, nós dependemos da atividade agropecuária. E aí, a minha esposa, a Fátima, ela não é denunciada, e eu sou casado com comunhão universal de bens. Quando você é casado com comunhão universal de bens,
metade da mulher, metade é sua. É 100%. Hoje ninguém casa com comunhão universal. Sim. Na época do nosso casamento, em 1983, meu sogro já tinha falecido e minha sogra chegou e falou para mim, ô Reinaldo, o João falou que quando a Fátima fosse casar, não interessa se o marido tem patrimônio ou não, é para casar com comunhão de bens. É coisa vamos dizer, de tradição, de família. E nós tivemos que lavrar uma escritura de pacto antinupcial. Nós fomos ali no cartório do Santos Pereira e lavrou uma escritura. Tem uma escritura. Tanto você puxa na certidão de casamento, está escrito ali, regime de casamento, comunhão universal de bens, conforme escritura de pacto. Quer dizer, é as histórias. E aí, uma mulher que não é nem denunciada fica com o patrimônio bloqueado 7 anos. Claro que te traz prejuízo, mas... graças a Deus, eu acho que as coisas vão se resolvendo, estão se encaminhando bem. Não tem denúncia oferecida e nem sabe se vai ficar na justiça lá ou na eleitoral, até porque se você olhar, que eu falo, o delegado que fez o inquérito, ele coloca ali 30 vezes ajuda de campanha, não sei o que de campanha, tudo de campanha. E a própria legislação é muito clara. Se fala campanha, a justiça especializada é eleitoral. Só que, infelizmente, 7 anos se passaram e até hoje não tem uma decisão ainda. Governador, um pouco de bastidores da política. Só o senhor sabe dessas histórias. Até 2012, o PSDB sempre foi um aliado do coadjuvante, vamos dizer assim, do MDB. Mas em 2012, há um rompimento, o senhor se lança candidato a prefeito da capital. O que aconteceu com essa parceria de longa data? Uma ruptura ali. Teve uma ruptura. Eu entendi, Chuto, que na época eu tinha condições de ser prefeito da capital. Na época o governador André, eu deputado federal, falei, André, eu quero ser candidato. E o André não aceitou. Falou, não, o candidato nosso é o Giroto. Falei, tem um cansaço. Já fazem... 20 anos. 20 anos. Juvencio, 8 do André, 8 do Nelsinho. Tem uma fadiga. Vamos colocar algo novo. Eu posso representar o novo. Já tinha na época o Bernal, tinha candidatura do Vander, tinha candidatura do nosso saudoso ainda, o Antônio João era candidato também. Então ali o André não aceitou. Falei, então, muito obrigado. Você segue seu caminho, eu vou seguir o meu. Vou ser candidato, como fui candidato, e quase fui para o segundo turno. Ali, se não fosse o Ibope, lembra que eu combati, inclusive com vocês aqui, falando, esse Ibope mentiroso, mentiu em 2012. E tem uma história, eu vou te contar. O Montenegro, quando eu ganhei as eleições em 2014, ele me ligou, falou, governador, já me chamando de governador, eu quero pedir desculpas por você. Eu dei uma gozadinha nele. Falei, mas você quer pedir desculpa por 2012 ou por 2014? Porque 2012, eu não sei se você lembra, o Ibope me deu com 8% na pesquisa da VESP. E eu tive 26%. Praticamente detalhe. A questão dos institutos de pesquisa... Toda eleição, governador, é uma polêmica. Toda eleição é uma polêmica. Não, mas o Ibope ali me judiou, viu, Chuto? Judiou em 2012. 14, nós tínhamos as pesquisas... que a gente já ganhava o segundo turno com quase 10 pontos, que confirmou na urna. E na pesquisa da véspera, o Ibope divulgou uma pesquisa dando a vitória para o meu adversário. Quer dizer, então tem algumas coisas aí. Os institutos seguiram vários critérios. Aí ele alegou, é o indeciso que mudou, não sei mais. Mas acho que a questão que eu sempre falo, a melhor pesquisa é a da urna. É da urna, é aquela que você tem ali o eleitor expressando sua intenção. Outro bastidor que... A gente entende essa questão, né, do Ibope, mas assim, era até uma metodologia histórica já, antiga, que era bem praticando, e foi uma parceira importante da emissora durante muito tempo, né? Então, a gente entende, lógico, que por ter uma margem de erro também ali, né, existem
Podem acontecer algumas situações. Outro bastidor que não você fala agradam do senhor candidato. é que assim, que o senhor, mesmo fora do governo Riedel, o senhor teria uma participação muito efetiva nessa administração. Isso é bastidor, procede ou não procede? O senhor, o senhor tem uma presença no núcleo político do governo Riedel, por exemplo? Politicamente a gente discute algumas questões políticas. Questão administrativa, quando o Riedel ganhou a eleição, Fabiano, e eu tenho muita liberdade com o Riedel, eu falei, Riedel, você é o governador. Você escolhe a equipe, eu não quero indicar secretário, eu já tive a oportunidade, fiz as escolhas que eu entendia que o Riedel ocupou pessoas, você sabe, tá lá o Carlos Videira, tá lá Jaime Verruc, tá lá Marcelo Miranda, tá lá a Ana Carolina, que é procuradora, foi minha, é dele, então assim, mas as escolhas foram dele, eu sempre assim, eu sempre me coloquei no meu lugar, sabe, Chuto? Ele é o governador, ele toma as decisões, ele escolhe ou acertadamente ou equivocadamente. Eu mesmo falei pro Riedel em 2023, Riedel, nós vamos ter um momento muito difícil economicamente, muda a alíquota modal do Estado, de 17 para 19, estou falando alíquota de ICM, porque senão nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter como base arrecadatória para o novo imposto o ICMS. Se nós tivermos um ICMS baixo e o gás caindo muito, lá na frente nós vamos ter um problema. Na época a equipe entendeu que não, e hoje eu entendo que deveria ter feito, sabe? Eu fiz essa defesa, mas fui voto vencido, falei. Agora, o Riedel, assim, a gente tem muita liberdade. O que eu falei para ele, Riedel? Ele te consulta, por exemplo. Se um dia você quiser alguma consulta, eu estou à disposição. Claro que algumas vezes ele pergunta alguma coisa, mas assim, a decisão é dele, o governo é dele. Eu não sou sombra, algumas pessoas falam, Reinaldo, isso não existe, ele é o governador e uma pessoa que eu admiro muito, sabe, um equilibrado, bom gestor, sabe ouvir, o Riedel sabe ouvir, mas ele tem o seu posicionamento, ele é uma pessoa de posição firme, mas não tem assim, eu não escolhi secretariado, as escolhas foram do Riedel, claro, às vezes a gente troca, questão política mesmo a gente conversa muito, que você acha? Vamos fazer assim, vamos para esse lugar. O senhor tem mais experiência política do que eu. Não é a vivência, né, Fabiano? 30 anos, né? Que nota a senhora daria pro Riedel até agora? 2 anos e meio de mandato. Eu acho que o governo do Eduardo está indo muito bem, Chuto, com todos... De 0 a 10. Vou dar a nota 9. Certo? Então, acho que um governo que está bem, soube montar uma boa equipe, tem sido um governador atuante, tem levado o nome do Mato Grosso do Sul, tem discutido os grandes temas, né? Porque governar não é só o dia a dia ali dos problemas, o problema tem todo dia, mas os grandes temas, as privatizações, olha aí essa rota da celulose agora, um investimento aí de 10 bi, né? A sequência aí das privatizações que nós fizemos, vendeu o porto de Porto Murtinho, agora dá mais um terminal portuário, a discussão do Riedel para a retomada da Malha Oeste. Eu acho que isso é crucial para o Mato Grosso do Sul, tem que ser um engajamento de todos nós. Não dá para ter um estado só com modal rodoviário. Claro, nós temos a hidrovia do Rio Paraguai. Eu sou defensor árduo da gente fazer a dragagem daqueles 3 pontos, Chuto. Não é retificação de traçado, não é mudar o calado do rio, é tirar a areia que parou no fundo do rio e jogar no barranco. Só que isso faz a navegação ficar perene, mesmo nos momentos de baixa do rio, que acontece. Agora mesmo estava impossível navegar no Rio Paraguai. Não dá para tirar o minério que a própria Road lá, JF, sai de 4 milhões de toneladas, vai a 15, vai a 30 milhões, tirar por caminhão. Está acabando com a BR-262. Então, assim, são questões muita insegurança para quem passa de também. Luta pelo desenvolvimento do Estado. É que eu falo, a retomada da ferrovia, ela é algo crucial para nós. É crucial para a produção do Estado, para escoamento das riquezas. Por exemplo, combustível, Chuto. 100% do combustível que vem para o Mato Grosso do Sul, diesel e gasolina, vem por caminhão. Vem por caminhão. E o álcool, porque nós somos grande exportador, já vai por caminhão. Se a gente tiver o trem, nós podemos ter um modal e um polo de distribuição de combustível que vai baratear para o consumidor, porque o frete rodoviário é muito mais caro do que o frete governador, rodoviário. Governador, estamos indo para o encerramento, governador, mas eu tenho que fazer 2 perguntinhas para o senhor. O PSDB, o senhor reelegeu o seu sucessor, mas
Isso não aconteceu com o Beto Pereira na eleição passada. O que aconteceu nessa eleição municipal? E qual é esse episódio que o senhor tem com o Fabiano que ele não lembra qual que era? Eu tô curioso, eu peço pro senhor falar, por favor. Eleição de 2012. 2012. Não, desculpe, 2022, Beto Pereira. Não, 2022, Beto Pereira, um grande quadro, um político bom. Eu acho que o Beto, ele errou um pouquinho no tom da campanha, uma campanha muito agressiva, muito... E o Campo Grandense é uma pessoa mais conservadora, mais tranquila. E acredito que ali faltou um pouquinho, ali eu vou dizer assim, ou gostando ou não gostando, eu acho que ele faltou usar um pouco mais a liderança do presidente Bolsonaro. Já que o PL estava no palanque, participação mais do presidente, existe uma liderança. E aí o Beto ficou meio em dúvida com esse voto da direita. Pô, mas o Beto não está usando o presidente, está escondendo o presidente. E aí, no momento ali de decisão, esse voto foi mais para a prefeita. E abandonou o Beto e abandonou a Rose também, porque a Rose estava no governo do Lula e o Beto ficou meio que assim, em dúvida se ele era realmente de direita, se ele era de esquerda. Então, na dúvida, o eleitor foi mais pro lado da Adriane e que consolidou ela no segundo turno. E foi uma eleição muito apertada, foi 28, 27 e 26. Quer dizer, um ponto fez a diferença. Então, eu acho que ele foi um erro estratégico, a meu ver, de não ter usado a liderança do presidente para consolidar um voto mais da direita na política que ele defendia. Ele tem votado as políticas e coisas. Quanto à questão de 2012... E que é do Fabiano? Um Fabiano, jovem jornalista ainda, começando, iniciando, assim como eu também, o jovem. Não tinha nem um fio de cabelo branco. E eu descobri que o André ia fazer uma reunião com o servidor público. Eles iam lá, e o André, daquele estilo dele, né? Ele punha em fila indiana e ia enquadrando, né? Ó, você vai votar nesse aqui, ó. E por coincidência, tinha um rapaz jovem que participou da reunião e tinha um celularzinho ali, sabe, Chuto? E esse rapaz gravou a reunião. Então, até o dia de hoje, só sabia eu e ele, né, Fabiano? É verdade. E ele gravou a reunião e foi aquele vídeo ali que viralizou depois, virou até um processo. Um furo jornalístico assim tremendo. E nós usamos aquele vídeo ali da reunião gravada e o Fabiano gravou com o celular. Recorte daquela época. Lembra? E isso dominou a eleição naquela época, isso inclusive, dominou, porque foi uma reunião assim muito... Ele intimidando o servidor. Acho que aquilo ali até mudou um pouco. E se for sobre isso, nós questionamos aqui o André sobre isso. Ele reconheceu que aquele vídeo, de alguma forma... Mas o Fabiano não contou que foi ele. Eu, pra ser bem sincero, não lembrava já, governador. Tá vendo? Mas que bom, esquecido que boa lembrança. Então eu fico assim, muito tranquilo aqui, contando aqui o autor. Ótima lembrança. Daquela gravação. Registros assim, governador. Histórico de momentos históricos da política, eu já fiz vários, já com o celular, cabelinho preto, não tinha nem o cabelo branco, mas com o celular várias vezes, em vários momentos. Governador, muito obrigado, viu? Obrigado pela lembrança. Obrigado pela participação. O senhor falando de 2012 já entrega um pouquinho da minha idade, já vai passando um bom tempo também já, mas obrigado pela entrevista e eu agradeço a você que esteve com a gente no podcast Política de Primeira, mais um episódio. Muito obrigado, governador. Até a próxima. Obrigado, governador. Eu que agradeço, viu, Chuto? Você, Fabiano. É bom lembrar essas histórias, né? E muito feliz de estar nesse podcast com você. Espero ter sido aí diligente em trazer algumas informações importantes aí. Muito grato aí ao carinho de sempre de todos vocês aqui. Mais uma vez, obrigado. Chuto, obrigado mais uma vez. Obrigado. Até, Fabiano. Você confere todo esse conteúdo no portal Primeira Página e a gente te espera no próximo episódio. Até lá.